E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para concurso. Na aula de hoje a gente vai estar falando de tecnologias e ferramentas multimídias para reprodução de áudio e vídeo, beleza? Chega curtindo esse vídeo para dar um apoio aqui para o nosso trabalho. Se inscreve se você não é inscrito. E eu ainda faço o convite para você fazer parte do nosso Plano Aluno Master, pagamento único, pode ser através do Mercado Pago ou via Pix. E aí você preenche um formulário que tem aqui na descrição desse vídeo. Em seguida a gente confere se está tudo ok e compartilha com vocês todos os materiais que nós já produzimos por aqui, beleza? Além de fazer parte no nosso grupo no Telegram para ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Feito o convite, vamos falar então sobre o que é multimídia, tá? Então, multimídia descreve a combinação de texto, áudio, imagens, animação, vídeo e outros tipos de conteúdo interativo. Essa é a definição de multimídia, que é o alvo da nossa aula de hoje, é o foco que a gente vai estar tratando, tá? E quando a gente fala de sistema de multimídia, aí a gente está falando de um sistema computacional capaz de manipular ao menos um tipo de mídia discreta, que é um aspecto mais técnico, né? Que a gente está falando de quê? De mídias estáticas, como um texto, imagem, gráfico, que uma vez produzido ele não tem movimento. Mas também esse sistema multimídia também pode gerenciar um tipo de mídia contínua. E aí, mídia contínua, coloquei aqui entre parênteses, é a mídia que depende do tempo. Há uma dependência do tempo com relação a vídeos, sons, animações. Então, tem um lapso temporal que deve ser considerado. Então, são chamados de mídias contínuas. Tá? As duas, ou então até mesmo o processamento das duas no formato digital. Tá? Então, o processamento da mídia discreta, que são mídias estáticas, e a mídia contínua, que é uma mídia que depende do tempo, né? As duas são trabalhadas no formato digital, em um sistema multimídia. Beleza? Quais são os tipos de mídias que a gente tem para trabalhar no computador? A gente está falando da área de informática, né? Então, começou com o tratamento de mídias textual, né? Incluindo números, tabelas e etc. Então, na verdade, começou com os números, né? O computador só manipulava números, né? A partir de então, foi feita a interface gráfica, né? Para interação com o humano. Então, a interface homem-máquina já começou a trazer alguns gráficos, ilustrações, desenhos. Então, a interação do homem com o computador começou a se tornar um pouco mais agradável, né? Também veio o tipo de mídia de áudio, né? O som, voz humana, música, efeitos especiais, fotografia, a parte de imagens que são estáticas, como a gente comentou, a produção de mídias em vídeo, que são imagens em movimento. Então, o vídeo nada mais é do que várias imagens que estão em movimento numa determinada sequência, e animação, tá? Que envolve ilustrações, desenhos animados, dentre outros, beleza? Esses que são alguns tipos de mídias que o computador processa, que ele faz o processamento, né, e exibição desse tipo de mídia para as pessoas. Falando agora dos tipos de arquivos, né, a gente falou que começou com a parte textual. Quando a gente fala de um texto puro, a gente está falando de um tipo de arquivo chamado TXT, que é aquele que a gente cria no bloco de notas, né? Você pode utilizar acentuação nele, porém você não consegue manipular imagens. Então, esse texto puro não é possível você integrar imagens a ele. É o padrão de arquivo ASCII, né? Esse ASCII aqui é um padrão de texto puro que não permite a inserção de imagens. Esse é o texto mais simples, sem a configuração de formatação de texto, né? Então, aqui você só cria o texto, como no bloco de notas, você não consegue formatar aquele texto. Okay? Acima dele a gente tem o doc, que é mais conhecido como docx recentemente, né? Então, aqui percebe que ele já é um formato compactado, que permite a edição do texto, né, a inserção de imagens, e aqui ele pertence ao pacote Office. Então, claro, a gente falou a respeito disso aqui numa aula que falava de editores de texto. Então, a gente tem aqui no nosso canal uma videoaula falando a respeito dos formatos, das extensões de arquivo do texto, apresentação de slide, planilhas eletrônicas. Então, a gente não vai se aprofundar nisso aqui. Vamos partir para um outro tipo, que é o PDF, bastante utilizado, né? É um formato portável. Por que ele é portável? Porque ele pode ser exibido em qualquer tipo de navegador, né? Ele pode ser lido por vários tipos de programas que fazem a leitura do PDF. E nele tem tanto texto, imagens,
né, de exibição universal e ele originalmente foi criado pelo Acrobat Reader da Adobe. Beleza? Então, só para a gente ter essa informação, para a gente não perder de vista. Um outro arquivo que é muito utilizado, e na verdade são os arquivos de páginas web, é o HTML. E para tradução, é linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, um formato portável, que também é exibido em qualquer navegador, para exibição de textos, imagens, multimídia em web pages. Web page, a gente está falando de páginas web. Todas as páginas web, se você clicar com o botão direito do teu mouse e pedir para verificar, inspecionar a página, você vai ver o código HTML que está rodando por detrás de cada página web. Beleza? Então, esse aqui é o arquivo padrão para exibição, né, e formatação de páginas web. E aí cabe alguns termos que estão muito ligados ao HTML. O primeiro é o hipertexto. Aqui ele fala, linguagem de marcação de hipertexto. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é hipertexto? Então, o hipertexto é um documento digital composto por diferentes blocos de informações interconectadas. Como é que acontece essa interconexão? Essas informações são amarradas por meio de elos associativos, uma palavra chique, que em outras palavras a gente está falando de hiperlinks. Então, o que a gente mais abrevia, né, chama só de link. Então, o hiperlink é o que permite que esses blocos de informações estejam interconectados. Então, você acessa uma página e você consegue navegar para outras páginas de forma associada através desses links. Então, o hipertexto é esse documento digital que permite uma navegação bastante diversificada. Você pode navegar em vários sentidos dentro de uma página web, né? Também tem um outro termo bastante conhecido chamado hipermídia. Já que a gente está falando de hipertexto, é um documento digital, a hipermídia é uma tecnologia que engloba tanto o recurso de hipertexto, então agora a gente não está mais limitado a aspectos textuais de um documento digital, mas também envolve multimídia, que a gente viu logo no início dessa aula o que é multimídia. Então a multimídia agora pode ser integrada com o hipertexto, chamando de hipermídia. Interessante, né? Mais interessante ainda é essa definição aqui, que eu achei bastante filosófica. A hipermídia é o alicerce do cyberespaço. Uau, hein? Então, a hipermídia é o alicerce do cyberespaço. O que isso significa? Que uma página web, esse cyberespaço da página web, né, ela é composta pela hipermídia, que contém os textos, os áudios, os vídeos, né? Enfim, esse cyberespaço ele é composto pela hipermídia, então ele é o alicerce do espaço de uma página web que você acessa. É o modo como a sua arquitetura da página é construída. Beleza? Interessante, né? Só para a gente trazer aí para vocês também tomarem nota. Num texto normal, a sequência, quando você vai ler, por exemplo, um documento no Word ou um PDF, é essa sequência linear, digamos assim, né? Uma página após a outra. Em um hipertexto, que a gente falou, olha só, eu estou acessando essa página, eu posso ser associado a essa outra página através de um hiperlink. Daqui eu posso vir para cá, e dessa aqui eu posso voltar para a página inicial, daqui eu posso vir para essa outra página. Então, essa é a grande facilidade de uma navegação web, de uma página web através de hipertexto. E a hipermídia, ela engloba tudo isso com a inserção de mídias digitais, né? Então, aquele conteúdo multimídia que a gente viu no início da aula vai ser inserido também aqui nas páginas web, junto com o hipertexto. Tá? Então, tudo isso aqui forma a hipermídia, né? A junção de hipertexto com as multimídias. Beleza? Vamos lá, reprodutor de mídia, já que a gente está falando disso. Um reprodutor de mídia é um aplicativo de software para reproduzir arquivos multimídia, incluindo o quê? Áudio e ou vídeo. Okay? Então, reprodutor de mídia, confesso para vocês que está caindo em desuso, e vou explicar já já por quê. Tá? A maioria dos sistemas operacionais tem um reprodutor multimídia padrão integrado. Vamos citar aqui dois exemplos, né? No Windows, ele inclui o Windows Media Player, né, o seu reprodutor de mídia do Windows, e o macOS, ele inclui aqui o seu QuickTime ou então o iTunes, né, como um reprodutor de mídia do Mac da Apple. Beleza? Por que está caindo em desuso? Vocês fazem ideia? Já já eu vou revelar aqui para vocês.
Alguns tipos de players de mídia: Windows Media Player, programa de reprodução de mídia digital desenvolvido pela Microsoft. O que a gente acabou de ver também aqui, QuickTime, é uma estrutura de suporte multimídia desenvolvido pela Apple, beleza. Temos esse aqui, o VLC Media Player, bastante utilizado, tá? Um programa multiplataforma conhecido por suportar vasto formato de vídeo. Gosto muito desse reprodutor aqui de mídia, porque realmente ele suporta vários tipos de vídeo que muitas vezes não é lido pelo Media Player, nem pelo QuickTime. Tá? Outro que concorre com ele é o Real Player, né? O Real Time, suporta vários formatos também através de um pacote de codecs adicional. E aí, o que é um codec, né? E codec normalmente está muito inserido a esses tipos de reprodutores de mídia. Eu trouxe aqui a definição deles, ó, que são codecs, né? Então, são os programas, são executáveis, que eles codificam e decodificam arquivos de mídia, favorecendo a compactação para armazenagem e descompactação para visualização. Então, normalmente, aqueles reprodutores de mídia utilizam codecs para conseguir fazer leituras de arquivos AVI, MKV, né, MPEG-4, aqui como a gente está vendo, né, dentre outros. Então, o codec é um executável, um programinha que funciona para codificar e decodificar, por isso que dá esse nome de codec, né, arquivos de mídia. Beleza? Feita essa definição, formatos de arquivos. Formato ou tipo de arquivo é indicado pela extensão. Então, o que identifica um arquivo de música? Normalmente é a extensão dele, que é MP3. Ou um arquivo de vídeo, normalmente é a extensão dele que pode ser MP4. Então, é a extensão do arquivo que identifica o tipo, né, do conteúdo que tem ali dentro. As extensões de arquivo são usadas para que o sistema operacional de um computador possa reconhecer o tipo de arquivo e saber o que fazer com um determinado arquivo quando executá-lo, né? Então, a gente tem aqui imagens, fotos e figuras, né? Ó, BMP, né? Normalmente isso aqui é gerado no Paint, né? Quando você utiliza o Paint, né? Ele gera esse arquivo aqui de imagem, ou PNG, que te permite um fundo transparente, né? Das imagens, JPG, JPEG, ou então GIF, que é um conjunto de imagens em sequência, né? Bastante difundido também, né? Com as figurinhas que a gente utiliza no WhatsApp, por exemplo, né? Que mais? Somente áudio. Então aqui tem o WMA, que é o Windows Media Audio, né, que é o formato, a extensão de arquivo da Microsoft, e o MP3, mais popularmente conhecido, né, que é o MPEG Layer 3. OK? Também temos aqui o vídeo. Aí tem o WMV, que é de Windows Media Video, e o mais popularmente conhecido, o MP4, que é de MPEG Layer 4. É a versão que evoluiu, que aqui era só áudio. Na versão 4 também tem vídeo inserido dentro do mesmo arquivo. Além do AVI, o MKV, né, o Move, né, do QuickTime e assim por diante. Beleza? Então a gente trouxe aqui alguns tipos porque às vezes as bancas gostam de cobrar os tipos de arquivos de mídia. Aí é importante a gente conhecer, a gente trouxe aqui os principais. E aí agora eu explico por que os reprodutores de mídia estão com, assim, com os dias contados praticamente, né? É cada vez mais tendência a gente utilizar as plataformas de streaming e não precisar mais baixar os MP3 ou MP4. Antigamente eu baixava muito MP3, MP4 com as músicas que eu gostava, deixava salvo na minha pasta de música, né, de filmes, lá um monte de arquivo de filme, de vídeo, e aí era a opção que se tinha, né, para fazer o consumo desse material. E aí, com as plataformas de streaming, né, agora a gente tem tudo de forma online. Então aqui a gente tem o Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Telecine Play, Spotify, que aqui é a parte de música, Deezer, né, o Globoplay, Amazon Music. Então, assim, percebo que essa é a tendência, né? Essa é a tendência. A gente não precisa mais ficar baixando os arquivos. Acredito que muito em breve, mais para frente, a gente não vai nem mais saber o que é um MP3 ou um MP4, que a gente não vai precisar lidar, né, com esse tipo de arquivo, porque eles vão estar todos associados a essas plataformas aqui. Então, o que é streaming? Né? É uma palavra bastante conhecida, né? Então, o streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo. Importante anotar isso, tá? O arquivo, que pode ser um vídeo ou uma música, é acessado pelo usuário de forma online. Então, você precisa ter uma boa internet,
de preferência que não esteja utilizando seu pacote de dados do celular, né? Senão rapidamente vai esgotar. Né? O detentor do conteúdo transmite a música ou o filme pela internet, esse material não ocupa espaço no computador nem no celular. Essa é uma das vantagens, você não precisa ter uma memória interna, né? A não ser por aplicativo, claro, mas ele roda tudo de forma online. E é claro que algumas plataformas oferecem a possibilidade de download de algumas faixas de músicas ou filmes para você assistir de forma offline quando não tiver internet. Claro que esses arquivos ficam todos dentro do próprio aplicativo, você não consegue manipular ele por fora. Beleza? Isso aí é uma funcionalidade para os assinantes. O que mais? Quais são os benefícios do streaming? Um dos principais benefícios do streaming é a comodidade, né? Através de uma conta que você tem acesso a um acervo de filmes, séries, músicas, né? Que seriam difíceis de você acessar legalmente, né? De forma individual. Né? Então, dados aos custos de cada mídia física separadamente, como era na época dos CDs e dos DVDs. Né? Então, a gente já está se despedindo desses caras aqui, que nem quando a gente fala do disco de vinil, né? Praticamente a gente também já está se despedindo desses caras aqui também. É uma ferramenta anti-pirataria, então a gente sabe que tem um problema de pirataria muito grande, né? Então, os benefícios do streaming é combater a pirataria, porque tem uma facilidade de uso, os preços são acessíveis de certa forma, né? E ele combate essa distribuição ilegal online que acontece. É interessante isso. Por fim, normalmente quando você contrata o teu pacote de streaming para vídeos, tem lá a questão da resolução das imagens que você quer receber também de acordo com o teu dispositivo, com o teu televisor. E a gente pode dizer que o primeiro tipo de resolução de imagens é em HD, né? Então, isso quer dizer que ele tem 1280 por 720 pixels, e aí a gente adota como 720p, tá? A nomenclatura que se refere ao HD. Tá? Então, essa aqui é a High Definition, né? Então, a gente tem uma definição aqui muito boa com HD. Porém, mais recentemente, nós temos agora o Full HD, né? Então, temos aqui uma definição de 1920 por 1080 pixels, mais conhecido como 1080p. Beleza? Isso aqui tanto para resolução de televisores, como também de webcams. Então, quando eu estava comprando a minha webcam, eu tinha que ficar de olho se ela era de 720p ou de 1080p, porque isso interfere muito na qualidade da captura de imagem também. E, mais não contente, ainda tem um maior que o Full HD, que é o Ultra HD, né? Então, com 3.840 por 2.160 pixels, beleza? Conhecido como 4K. Beleza? Já está tendo outras, né? 8K, já está começando a surgir outros, mas por enquanto a gente vai se basear nessa definição aqui, né? Anotem que é importante, vez outra, né? A banca pode querer cobrar esse tipo de resolução de tela e é bom a gente estar por dentro. Fechou o nosso conteúdo, né? Resumimos naquilo que é praticamente mais importante, tá? E vamos resolver algumas questões aqui para a gente finalizar. No que diz respeito às ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo, de imagens e figuras para trabalhar na catalogação de arquivos, é preciso conhecer os padrões de formatos. Nesse sentido, um deles possui as características listadas a seguir. É usado para exibir e compartilhar documentos com segurança, independentemente do software, do hardware e do sistema operacional. Criado pela Adobe, é atualmente um padrão aberto mantido pela International Organization for Standardization, a ISO. Os arquivos neste formato podem conter links e botões, campos de formulário, áudio, vídeo, lógica de negócios, além de poderem ser assinados eletronicamente, exibidos e lidos por meio do software Acrobat Reader DC. Galera, entregou tudo já aqui, né? Alternativa A, PDF, alternativa B, CDR, alternativa C, MP3, alternativa D, JPG e alternativa E, MP4. Galera, qual é a alternativa aí, hein? Vou trazer a resposta aqui para vocês. Olha, PDF. Agora eu acho interessante vocês anotarem que ele fez uma descrição bem legal a respeito do PDF aqui, né? Permitindo, inclusive, realizar assinaturas eletrônicas, realmente. Tem essa possibilidade, então é bacana. É bom vocês anotarem essa definição sobre o PDF. Ok? Vamos passar aqui para a próxima. Com o advento da internet, muitos sistemas foram adaptados para a rede e hoje são tendência no mercado.
Em relação aos formatos mais usuais para transmitir e ou distribuir música e sons pela internet, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. E aqui o primeiro item é: o MPEG Layer 3 é o som gravado e compactado digitalmente. Certo ou errado? O que vocês marcam aí, galera? Se quiser pausar, eu vou trazer a resposta, mas está bem fácil, né? Está correto. Aqui a gente está falando do MP3, né? Então, o MP3 é o que permite a gravação de som e compactação do mesmo no formato digital. E mais? O mercado audiovisual fala hoje em gravações em vídeo no formato 4K Ultra HD. Isso significa que a resolução da imagem 4K na proporção 16:9 HD é de alternativa A, né, 2560 por 1440 pixels. Alternativa B, 4000 por 4000 pixels. Alternativa C, 4000 por 2000 pixels. Alternativa D, 3840 por 2160 pixels. Alternativa E, 7680 por 4320 pixels. E aí, pessoal, esse aqui também está bem facinho. Se você tomou nota, né, do que a gente acabou de falar, alternativa D, né? Então, essa aqui é a quantidade de pixels da resolução de imagem 4K. Beleza? Vamos para a próxima questão. A respeito de streaming e compressão de áudio e vídeo, julgue o item que se segue. Streaming é uma forma de distribuir informação multimídia em uma rede por meio de pacotes, o que torna o download mais leve e rápido, possibilitando, assim, a audição e visualização dos arquivos enquanto o download é executado. Certo ou errado? O que vocês marcariam nessa questão, pessoal? Se quiser pausar o vídeo, eu vou trazer a resposta agora. Isso aqui está errado, né? Percebo que tem uma pegadinha aqui, né? Porque ele tenta induzir o candidato a dizer, ó, é possível você visualizar o arquivo, né? Fazer a audição e visualização dos arquivos, só que ele fala, ó, enquanto o download é executado. Isso aqui não é verdade. A gente viu que a parte de streaming não requer o download necessariamente. Você pode até fazer para assistir offline, mas quando você está assistindo, ele não está fazendo o download do arquivo, tá bom? Então, muito cuidado com essa questão. No contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a definição Full HD refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido horizontal e vertical, respectivamente, é alternativa A, 1366 e 768, alternativa B, 1920 e 1080, alternativa C, 2180 e 1340, alternativa D, 2590 e 3800 e alternativa E, 3840 e 2160. E aí, galera? A gente viu também essa definição do Full HD, é engraçado que ele coloca aqui, ó, no sentido horizontal, o primeiro é horizontal e o segundo é vertical, né? E aí, qual é a alternativa? Alternativa B, né? 1920 por 1080, conhecido como 1080p, né, que a gente chama. Também bem bacana essa questão a respeito do que a gente definiu aqui na aula de hoje. Beleza, galera? Chegamos então ao final, tentamos fazer um resumo bem bacana desse conteúdo. Estamos na correria aí para finalizar o edital do Banco do Brasil, né? Espero que vocês estejam gostando das aulas. Te faço o convite mais uma vez para fazer parte aí do Plano Aluno Master, ter acesso aos materiais aí no seu computador, no seu smartphone. No mais, curte aí o vídeo para dar um apoio para o nosso trabalho, se inscreve se você não é inscrito. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá, tchau!